Gente, nós estamos agora na segunda aula, tá? Nós estamos na segunda aula. A segunda aula vai ser sobre divisão celular. Deixa eu ver. Então vamos lá para divisão celular. O que que é divisão celular? O que é uma divisão? Na matemática tem outro significado. Divisão celular são dois processos principais, mitose e meiose, como a gente viu na aula passada. Vamos focar na mitose, depois a gente vai na meiose. Mitose é o processo de divisão celular que dá origem a duas novas células igual à inicial, ou seja, o mesmo número de cromossomos. Onde uma célula original ou célula mãe dá origem a duas outras células que são chamadas de duas células filhas. Esse processo é importante no crescimento de organismos multicelulares, nos processos de regeneração, pois ocorre em células somáticas e em seres unicelulares é uma forma de reprodução assexuada. Fase da mitose. A prófase é a primeira fase e a mais longa. Nela verificam interações entre núcleo e citoplasma. No núcleo, nós temos aumento do volume nuclear, o citoplasma cede água para o núcleo e faz com que o citoplasma se torne mais denso. No começo da prófase, cada cromossomo se apresenta constituído por dois filamentos denominados cromátides, unidos pelo centrômero. À medida que a prófase progride, os cromossomos tornam-se curtos e aumentam sua espessura. A espiralação, isso é chamado de espiralização do cromossomo. O núcleo começa a se tornar evidente, desaparecendo no final da prófase. Então, o núcleo começa a se tornar menos evidente, desaparecendo. Cessa-se a síntese de RNA ribossômico, RNA mensageiro e RNA transportador nos cromossomos. No citoplasma, na prófase, nós temos a duplicação dos centríolos. Os centríolos duplicam e migram em direções opostas da célula, conhecida como polos, e formam a fibra difusa ou fibra de Aster. E a fibra difuso entre os centríolos forma dois tipos de fibras principais. A fibra contínua, que vão de centríolo a centríolo, e a fibra cromossômica, ou cinetocórica, que vai do centríolo até o cromossomo, que a gente vai ver isso mais para frente. Prometáfase, começa a desintegração da carioteca. Os cromossomos caem no citoplasma e dirigem-se à região equatorial da célula. E eles prendem-se à fibra difusa por meio do centrômero, que é a fibra difusa cromossomal. Metáfase. Os cromossomos presos no fuso do centrômero se encontram no plano equatorial da célula, quer dizer, formando a placa metafásica ou placa equatorial, ou seja, o cromossomo fica no meio da célula. Os cromossomos permanecem parados por algum tempo na região central da célula, vamos dizer assim. E no citoplasma verifica-se intensa movimentação de partículas e organelas, que se dirigem de maneira equitativamente, quer dizer, de maneira igual para os poros opostos da célula. Anáfase inicia o movimento do centrômero de cada cromossomo duplicado, divide longitudinalmente, separando as cromátides irmãs, que passam a ser chamados de cromossomos irmãos. Os cromossomos irmãos são puxados para os polos opostos da célula, orientados pela fibra difusa. Quando os cromossomos irmãos atingem os polos da célula, termina a anáfase. Cada polo recebe o mesmo material cromossômico, uma vez que cada cromossomo irmão possui a mesma informação genética. A telófase é a última fase da mitose. Nela ocorre praticamente o inverso do que ocorreu na prófase e no início da prometáfase. A carioteca se organiza, os cromossomos se descondensam, o cinetocório desaparece, as fibras cinetocóricas desaparecem, o núcleo se reorganiza, a descondensação dos cromossomos e a síntese de RNA, tanto o RNA mensageiro, quanto o RNA transportador, quanto o RNA ribossômico, o núcleo reaparece, os dois núcleos adquirem o mesmo formato que tinha antes da divisão e começa a ter formato de um núcleo interfásico. Então, essa é
a mitose, a fase de prófase, a fase de prófase, metáfase, anáfase e telófase. A meiose. A meiose é outro processo de divisão celular, no qual ocorre duas divisões celulares, formando 4 células com metade do material genético da célula-mãe. Esse processo de divisão celular ocorre na formação dos gametas. Ela reduz o número de cromossomos pela metade, por isso que é chamado de reducional. Ocorre quando a célula entra em fase de reprodução, sendo um processo essencial para a formação de gametas, esporos e nas divisões do zigoto. O processo ocorre por meio de 2 etapas celulares de forma sucessiva, dando origem a 4 células. A meiose 1, que é uma etapa reducional, pois o número de cromossomos é reduzido pela metade, e a meiose 2, que é equacional, o número de cromossomos da célula se divide e mantém no mesmo das células que se formam. Então, as fases da meiose 1 correspondem à etapa reducional, que consiste na redução do número de cromossomos pela metade. Prófase 1. Os centríolos movem-se para polos opostos da célula, ocorre a condensação dos cromossomos, ocorre a formação de cromômeros, que correspondem às pequenas e densas condensações nos cromossomos, ocorre troca de fragmentos entre as cromátides homólogas, chamado de crossing over. Para entender melhor a prófase 1, foi dividida em 3 em lepidóptero, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacenese. Então, a prófase 1 foi dividida em 5 subfases. A primeira subfase é chamada de lepidóptero. Lepidóptero, lepto significa fino e tene fita. Nessa etapa, verificam-se que os cromossomos duplicados, formados por 2 cromátides irmãs, cada uma das cópias do cromossomo duplicados que estão ligados entre si, conectados pelo centrômero, e é o início da condensação desses cromossomos. Por isso que a fita é fina. Leptos. Zigóteno. Segunda fase, né, de 5. Segunda subfase de 5 da prófase 1. Zigos vem de canga de bois, unidos 2 a 2, e tene fita. Os cromossomos pareiam com seus homólogos, da maneira que os genes ficam alinhados. Com cada cromossomo que está duplicado, o par de homólogos possui 4 cromátides. Forma-se, portanto, o complexo proteico, denominado complexo sinaptotêmico, que lembra um zíper e mantém os cromossomos unidos. Depois, a próxima subfase, a terceira subfase, é o paquíteno. Pax significa espesso ou grosso e tene fita. Ocorre quando o complexo está formado, dizemos que, então, estão em sinapse. Os pares de cromossomos homólogos são bivalentes, quer dizer, eles estão 2 a 2. O paquíteno inicia-se quando estão em sinapse. Durante o emparelhamento ocorre a permutação ou troca dessas partes de cromossomos, chamado crossing over, processo característico pela quebra das cromátides, e a ligação da porção ao segmento, que corresponde à cromátide não irmã. Essa permutação, esse crossing over, é importante pois aumenta a variabilidade genética. Diplóteno. Diplos, duplo, fita. O complexo sinaptotênico desaparece. Há uma leve separação dos cromossomos homólogos, mas eles ainda permanecem unidos por uma coesão entre as cromátides irmãs. Nessa região onde elas estão unidas é chamado de quiasmas, porque nesses pontos ocorre a permutação. Então configura uma configuração em forma de X. Por último, diacinese. Dia através, cineses, movimento. Cromossomos homólogos estão separados, né? Ficam separados, unidos apenas pelo quiasma. A quebra do envelope nuclear, desaparecimento do nucleolo. Aí nós entramos na metáfase 1, que ocorre o desaparecimento da membrana nuclear. Os cromossomos encontram-se em nível máximo de condensação. O cinetocoro liga o par de cromossomos homólogos à fibra de fuso.
Os cromossomos homólogos alinham-se aos pares na região central da célula ou região equatorial da célula. Na anáfase 1 ocorre separação dos cromossomos homólogos devido ao encurtamento das fibras de diáster. O cromossomo duplicado de cada par migra para os poros da célula. Inicia-se a descondensação. Telófase, a carioteca e o núcleo se organizam em cada polo da célula. Ocorre a divisão em duas células, né? Era uma só, agora em duas células. Formação de duas células com metade do número de cromossomos da célula-mãe. E ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Na fase 2, nós temos na meiose 2 a etapa equacional, que consiste na divisão das células e o número de cromossomos igual ao que se iniciaram o processo. Na prófase 2, a carioteca é rompida, os nucleolos desaparecem, os cromossomos condensam, formam as fibras de fuso ou a fibra de Aster, e as células estão com metade dos cromossomos da célula-mãe já. Na metáfase 1, os cromossomos estão orientados pela fibra de fuso ou fibra de Aster, os cromossomos alinham-se na região equatorial da célula, os cromossomos estão em grau máximo de condensação. Anáfase 2, as cromátides irmãs estão direcionadas pelas fibras do Aster em lados opostos. Uma cromátide passa a ser o cromossomo simples, inicia-se a descondensação cromossômica. E na telófase 2, as células formadas são haploides, a carioteca se reorganiza, o nucleolo reaparece e a citocinese faz com que ocorra a separação das células. Então, nós temos a meiose 1 e a meiose 2. Então, nós temos a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Depois, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, formando 4 células com metade dos cromossomos dessa célula-mãe original. Então, a meiose 1, se ela pegar uma célula haploide, na meiose 1 vai formar 2 células haploides. E no final da meiose 2 vai formar 4 células haploides. Questão 1. Emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados. Tá. E esse aqui ou é a meiose 1, ou é a meiose 1, ou é a mitose que isso acontece, tá? Alinhamento dos cromossomos no plano equatorial. Então, os cromossomos no plano equatorial vai ocorrer tanto na mitose quanto na meiose. Mitose quanto na meiose meiose 1 e 2. A permutação entre os segmentos de cromossomos homólogos. Isso só vai ocorrer na meiose 1, tá? Na prófase 1 da meiose 1. Lembra das 5 fases da prófase 1? Lepidóptero, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Divisão dos centrômeros, resultando na separação das cromátides irmãs. Ou é mitose, ou é mitose, ou é meiose, meiose 2. A associação correta entre o tipo de divisão celular e os processos que ocorrem na divisão. Então, a gente tem que separar o que é mitose, o que é meiose e qual a característica entre esses dois processos.
que uma vai formar células com a mesma quantidade de cromossomos e a meiose vai formar 4 células com metade do número de cromossomos. Qual o papel da divisão celular nos organismos unicelulares? Então, na mitose, a divisão dos organismos unicelulares vai ser a reprodução assexuada, e nos pluricelulares a mitose vai formar crescimento do organismo e formação de novas células, regeneração. E nos pluricelulares contém unicelulares, a meiose vai servir para fazer esporos ou gametas ou células específicas que fazem parte do ciclo reprodutivo. Compara a mitose e a meiose quanto à ploidia. Então vamos lá. A mitose, se tiver uma célula diploide, ela vai formar 2 células diploide. Na mitose também, se tiver uma célula haploide, vai formar 2 células haploide. Quanto à meiose, uma célula diploide forma 4 células haploides. E acabou por hoje. Eu vou parar de gravar e apresentar. Ó, foi embora, só ficou a Gabriela e a Júlia. Ela tinha que ir na oftalmologista, professor. Ah, tá. Não, mas não tem problema não. Depois é igual eu falei. Vai ficar gravado.